Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group, cumpriu no Caramulo a sexta prova da temporada. A mítica rampa recebeu mais de 50 pilotos que deram tudo na procura dos quase últimos pontos da temporada. A 2 provas do fim e com o fecho das contas dos diversos campeonatos em jogo, a curta mas rápida rampa do Caramulo mostrou-se uma das rampas com menos inscritos até então, mas uma das mais competitivas. Com 2 km, 850 metros, uma altitude na reta da meta de 910 metros, o Caramulo é o traçado mais curto da temporada. O calor de julho deu tréguas e ajudou a Armada da Montanha a cumprir as subidas sem problemas demais. Diferenciados por milésimos de segundo em várias categorias, todos queriam garantir a chegada à próxima rampa de Boticas, penúltimo embate da temporada, mais descansados. Hélder Silva conquistou a 4ª vitória da temporada. O piloto deu continuidade ao que tem feito nas últimas provas e mantém a liderança do absoluto da montanha. No Caramulo, além da vitória, Silva procurava bater o recorde do traçado, que já lhe pertencia. Deu tudo, mas não conseguiu por apenas 4 décimas. De qualquer das maneiras, o tetracampeão liderou o absoluto com os 2 melhores tempos do fim de semana. Ganhou nos protótipos e ainda na divisão A. Gosto muito aqui do Caramulo, o circuito é muito rápido, a rampa em si foi boa, comecei de sábado para domingo sempre a tentar melhorar e sempre a melhorar os meus tempos. Não consegui fazer o recorde da rampa por umas milésimazinhas, mas pronto, de resto foi tudo fantástico, 5 estrelas. No segundo do absoluto, José Correia, o piloto da JC Group Racing Team, rodou perto de Silva, mas não foi suficiente para conquistar a tão desejada vitória. O piloto da cidade dos Arcebispos foi segundo da geral, também da categoria e ainda da divisão A. A 7 segundos e meio de Hélder Silva ficou Nuno Caetano. O piloto da Powerhouse conquistou na 34ª edição da rampa do Caramulo um lugar no pódio do absoluto da montanha pela primeira vez neste traçado. A fechar a classificação da divisão A dos protótipos, Carlos Gonçalves, o piloto da JC Group Racing Team, que iniciou esta temporada a participação nos protótipos, está cada vez mais à vontade com a máquina. Olhando agora para a batalha pelo pódio nos protótipos B, a luta foi intensa com os 3 melhores da categoria a discutir o primeiro posto por menos de 1 segundo de diferença no somatório das 2 melhores subidas do fim de semana. Estreou-se a meio da temporada nos protótipos B, mas começou bem. Tomás Pinto ganhou logo a divisão na primeira prova e em Santa Marta somou mais 20 pontos com o segundo lugar. Agora no Caramulo, Pinto prometeu e entregou. Numa das divisões onde os 3 lugares do pódio foram discutidos à milésima, o jovem piloto levou a melhor e somou o máximo de pontos na 6ª prova da temporada. Quem não deu descanso a Tomás Pinto foi Sérgio Nogueira. O piloto mostrou-se imparável no Caramulo. Começou logo na primeira oficial a ser o melhor da divisão B ao fazer 1 minuto e 23 segundos. Foi sempre consistente, mas o jovem da régua levou a melhor mesmo assim. Nogueira somou pontos importantes, com o líder da divisão, Nuno Guimarães, ausente nesta prova.
também rodou sempre muito próximo dos adversários na luta pelo lugar mais alto dos protótipos B foi Afonso Santos. Na segunda temporada, aos comandos do BRC B49, o piloto, agora também inserido no troféu júnior da FPAC dos Rallys, luta pelo título nos protótipos P ou na renovação do vice-campeonato. No Caramulo mostrou um forte andamento, mas por menos de 1 segundo não chegou ao lugar mais alto. De regresso a esta temporada, depois de alguns anos de ausência, Pedro Marques foi quarto da divisão B dos protótipos. O piloto de Braga fez o melhor tempo na segunda oficial, com 1 minuto e 26 segundos. Não foi suficiente para chegar a um dos competitivos lugares do pódio, mas são pontos a juntar na geral da temporada. Fernando Salgueiro fechou as contas da divisão. O piloto, agora nos protótipos, mostrou que a adaptação à nova máquina está quase concluída e com sucesso. Andou rápido no traçado que conhece muito bem, não fosse esta a rampa da casa para o piloto do Caramulo. Fez o melhor tempo do fim de semana na segunda subida oficial. Muita competição também entre os GTs, com 5 pilotos a lutar pela vitória. Vítor Pascoal e José Rodrigues mostraram-se intensos logo no primeiro dia, com Pascoal a fechar na liderança por menos de 200 décimas. Mas tal como no ano passado, neste mesmo traçado, quem venceu foi Bernardo Gracia de Castro. O espanhol arrancou na segunda subida oficial e estabeleceu de imediato o melhor tempo de todo o fim de semana na categoria. Garcia de Castro ganhou assim a primeira prova da temporada nos GTs e posicionou-se no 5º posto do absoluto da montanha, com a melhor subida a marcar 1 minuto e 23 segundos. No segundo posto ficou José Rodrigues, que luta pelo título. Ao ver a velocidade de Garcia de Castro, Rodrigues deu tudo na última subida e desceu ao segundo 23. Fez o segundo melhor tempo da categoria no fim de semana. A fechar o top 3 dos GTs, também em Porsche, Vítor Pascoal. Com 4 pneus novos a gerir para todo o fim de semana, o piloto do Baião vê cada vez mais a competitividade na categoria, onde já foi várias vezes campeão. Chegou ao Caramulo no segundo posto da categoria e vai lutar até à última subida da Rábida pelo título. A princesa da montanha, Gabriela Correia, a única dos GTs sem comandar um Porsche, completou todas as subidas de prova sem problemas no Mercedes AMG GT4. A piloto foi consistente na melhoria dos tempos e conquistou o 4º posto da categoria, com a última oficial a ser a melhor subida, com 1 minuto e 26 segundos. A fechar a categoria, Daniel Vilaça. O piloto de Braga foi ao traçado do Caramulo aos comandos do já habitual Porsche 911 GT3 Cup e fez a melhor marca na subida intermédia de prova, com 1 minuto e 28 segundos. Passando agora para a categoria Turismos, na Divisão 2, vitória de Pedro Alves. O jovem piloto de Vila Real soma no Caramulo mais uma vitória. Não só na Divisão 2, mas também na geral dos turismos. Aos comandos do novo Cupra TCR, que já pertenceu a Joaquim Teixeira e Parcídio Somaviel. Alves dá seguimento às vitórias da máquina e soma a 4ª consecutiva. Fez o melhor tempo na primeira subida oficial no primeiro dia de competição, com 1 minuto e 25 segundos. Eu senti-me muito à vontade com o carro desde o início da prova, os tempos saíram naturalmente e a evolução com o carro continua, também sinto isso na minha condução. Em termos de luta pelo campeonato, estamos cada vez mais, com esta 4ª vitória consecutiva, estamos cada vez mais nessa luta, portanto temos que assumir e vamos lutar até ao fim. Pedro Alves chegou ao Caramulo em terceiro da geral dos turismos, a 10 pontos do líder Gonçalo Inácio. O grande adversário de Alves batalhou até à última subida pela vitória no 6º traçado da temporada, já que quer não só o título da Divisão 2, como também da geral dos turismos. Inácio foi o segundo mais rápido da categoria, com o melhor tempo a ser na segunda oficial, 1 minuto e 28 segundos. No terceiro da geral dos turismos e também da Divisão 2, Beatriz Correia. A jovem piloto está cada vez mais competitiva e terminou a prova a apenas 4 segundos dos dois da frente. No
quarto posto dos Turismos 2, Guilherme Silva. O ex-Fax Junior Team alinha esta temporada aos comandos de um Peugeot 208 Rally 4. Silva mostra cada vez mais que os ensinamentos da temporada de estreia estão sólidos e que está na categoria para dar luta. Sem problemas na máquina, mostrou-se competitivo e arrecadou o melhor tempo na segunda subida oficial. A fechar a categoria, Eduardo Santos, o também jovem piloto que alinha agora nas lides da montanha. Depois de começar no desporto motorizado pelos rallies, chegou ao Caramulo aos comandos de um Renault Clio Rally 4. Uma nova máquina depois de capotar na rampa passada em Santa Marta de Penaguião. O piloto rodou pela primeira vez no traçado do Caramulo e somou os primeiros quilómetros na nova máquina. Passando para a terceira divisão dos turismos, Martim Gonçalves Pereira, líder da divisão, chegou ao Caramulo com 107 pontos e 5 vitórias em 6 provas. Com problemas na máquina, na Falperra, o piloto não conseguiu pontuar. Assim, já a contar com a retirada dessa prova para as contas finais, o vencedor do Troféu Júnior da FPACA em 2024 quer vencer no final da época. Para isso era necessário garantir a vitória no Caramulo. Mas na chegada à sexta ronda, logo na primeira subida de treinos, a sorte não esteve do lado do jovem piloto. Um problema na embreagem não permitiu que arrancasse. Com assistência da Bifast e com muito trabalho por parte dos mecânicos, o Peugeot 208 R2 estava pronto a alinhar ainda no sábado na primeira subida oficial. O piloto deu tudo no fim de semana e foi o mais rápido em todas as subidas da divisão. A correr em casa, Tiago Patrício Gouveia foi segundo aos comandos da máquina inglesa, o Caterham 7 S3. O forte conhecimento do traçado, rápido e curto, aliado à boa prestação do piloto, foi essencial para subir ao pódio. Já no terceiro posto dos Turismos 3, Aníbal Pinto. O piloto do Renault Clio RS teve em Murcia e na Serra da Estrela problemas com a máquina, mas venceu na divisão na difícil rampa da Falperra. No Caramulo, o piloto procurava pontos para subir na tabela. E assim foi. Foi o terceiro mais rápido do fim de semana nos Turismos 3 e fez a melhor marca na segunda oficial com 1 minuto e 37 segundos. No quarto posto, Carlos Ferreira aos comandos do Citroën Saxo, com 1 minuto e 40 segundos. Bruno Rodrigues foi o quinto. O piloto foi consistente no Caramulo, rodou sempre no segundo 44, baixando as décimas subida após subida. A fechar a terceira divisão dos turismos, Diana Martins. A piloto está quase a completar a temporada aos comandos do Kia Picanto GT e já pensa na evolução para a próxima época. Passando agora para o Super Challenge, na Divisão A, Luís Nunes continua a não perdoar. Não só voltou a ganhar na Divisão A, como conquistou ainda o 9º posto no Absoluto da Montanha. O piloto venceu também a geral da categoria. Mas desta vez não foi tão fácil como nas restantes provas da temporada. A fazer frente a Luís Nunes teve o imponente José Lameiro. Aos comandos do Skoda Fábia MK3, o 2 vezes campeão de Rallycross nos Supercars tem evoluído bastante e conseguiu pela primeira vez esta temporada fazer um tempo inferior a Luís Nunes na segunda subida oficial. Mesmo assim, a soma das duas melhores não foi suficiente para ficar à frente de Nunes. Lameiro foi segundo, a 1,1 segundo do líder. A fechar a subida ao pódio da divisão, Pedro Marques aos comandos do Subaru Impreza. O piloto fez o melhor tempo do fim de semana na segunda subida oficial. Na Divisão B, Bruno Gonçalves tem sido uma presença mais assídua. Com um forte andamento, o piloto foi o mais rápido no Super Challenge B, com o tempo de 1 minuto e 33 segundos, a ser o melhor tempo do fim de semana. O piloto Puticas anseia agora pela ida do Nacional à rampa de casa para somar mais quilómetros.
Gosto muito de correr nesta rampa e para o ano torno a vir porque é um orgulho desta rampa. No segundo posto dos P, Pedro Cardoso. Aos comandos do Seat Leon MK1, Cardoso está a lutar pelo título na divisão. O piloto vai dar tudo até ao final da temporada e já somou pontos suficientes para se sentir mais descansado nas próximas duas provas. Já na divisão C do Super Challenge, quem triunfou foi Bruno Carvalho. O piloto de Lisboa tem sido muito competitivo toda a temporada. No segundo posto das contas da divisão, Carvalho procura o máximo de pontos para conseguir ainda chegar à vitória esta temporada. No segundo posto, Luís Fernandes, atual líder da divisão. A 5 pontos de Carvalho, Fernandes está também na luta pelo título e vai fazer tudo para manter a posição. A fechar a subida ao pódio, Jorge Costela, sem conseguir terminar a primeira subida devido a um toque, Costela deu tudo nas duas restantes subidas oficiais para pontuar. Foi rápido e consistente e fechou o top 3 do Super Challenge C. Pedro Neves, em Honda Civic, fechou as classificações da divisão. A vencer na divisão D do Super Challenge, Bruno Gomes. O piloto do Fiat Punto 85 Sport segue isolado na liderança da divisão. Uma margem confortável que consolidou com mais esta vitória no Caramulo. Luís Silva foi segundo numa temporada de habituação aos upgrades no Toyota Starlet, antes nos 1300. Horácio Moraes foi terceiro. Já no Campeonato de Portugal Legends, o campeão em título destacou-se face à concorrência. António Barros ganhou e somou pontos importantes. Agora basta-lhe alinhar em Boticas para celebrar o bicampeonato. Consegui a sexta vitória. As contas não estão fechadas no campeonato. Eu pensava que estava, mas eu não estava. Eu tenho que ir a Boticas. Tenho que ficar em último para ser campeão, mas pronto. Aqui que correu tudo bem, tem sido uma época bastante difícil para mim, que eu tenho tido muitos problemas, mas temos conseguido, aos bocadinhos, atingir o objetivo. Com o melhor tempo do fim de semana no Campeonato Legends, Filipe Macedo foi o segundo. O piloto do Citroën Saxo Cup completou a subida do Caramulo no minuto e 34 segundos na última subida de prova. Terminou a apenas 290 décimas do líder, António Barros. A subir também ao pódio do Campeonato de Montanha de Legends, Miguel Gonçalves em BMW E36 Coupé. António Silva foi quarto mesmo depois de um acidente na última oficial. Já com as duas primeiras subidas completas, o piloto, que mostrou um bom andamento, selou a posição e somou pontos importantes. No quinto posto, Telmo Costa, que acabou a menos de um segundo de Silva. Aos comandos do Opel Kadett, Alberto Rodrigues foi o sexto mais rápido entre os Legends de montanha. Já Carlos Ramos foi o sétimo. Nuno Pereira fechou as contas do campeonato. No Campeonato de Portugal de Clássicos de Montanha, vitória de Flávio Sainhas. Mesmo com a concorrência a dar tudo, o Diabo da Covilhã somou pontos importantes para a temporada que procura renovar o título. Pedro Silva sonha ainda com o triunfo nesta temporada entre os Clássicos de Montanha.
e continua a dar luta a sainhas. Foi segundo no Caramulo e segue taco a taco com o piloto da Covilhã. Esta época tem sido com muita luta, com muita pressão, mas tem corrido tudo bem. Nesta prova apostámos em 4 pneus novos para defendermos o título e conseguimos chegar ao final com uma vitória no campeonato. Estamos com umas boas expectativas, vamos fazer o resto do campeonato, vamos tentar sempre lutar pela vitória e tentar ser tricampeão. A fechar o top 3 dos clássicos de montanha, Ricardo Loureiros. Quase a correr em casa, o presidente da Junta de Guardão conhece bem o traçado, assim como a força da máquina. Luís Moutinho fechou a classificação com o 4º posto. A fechar o Campeonato de Portugal de 1300 de montanha, José Salgado conquistou a vitória e festejou o título. O piloto de Guimarães foi o mais rápido da Armada dos 1300 e venceu entre a divisão Turismos. Ontem, por acaso, não estava a coisa a correr muito bem, não é? Tive que fazer uma ultrapassagem, depois bati na segunda e tal, mas depois recuperei e a coisa funcionou bem. A fechar as classificações dos 1300 Turismos, a jovem piloto que integra o Troféu Júnior da FPAC alinhou na rampa do Caramulo aos comandos do Fiat Punto 85 Sport. A piloto aproveitou que esta jornada não fazia parte das contas do troféu para somar quilómetros e ganhar experiência aos comandos de uma máquina diferente do habitual. Aníbal Rolo foi segundo mais rápido da geral dos 1300, primeiro e único entre os clássicos 1300. Por este ano estamos satisfeitos, temos que agradecer a muitas entidades, principalmente ao voluntariado que há aqui envolvido nesta organização. Vou começar por estudar e vamos para casa com a sensação do dever cumprido. Tivemos aqui um fim de semana de emoções, com muito público, o tempo ajudou e isto só veio demonstrar que o Campeonato de Portugal de Montanha está vivo, está de boa saúde, tem muita qualidade e eu optei por não correr, mas fui ver as subidas dos meus colegas e fiquei admiradíssimo porque efetivamente gostei de ver todos passar. Estamos com um campeonato com pilotos de qualidade e excelência. Termina assim mais uma prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, desta vez com uma organização do Targa Clube. Agora segue-se a Rampa de Boticas a 13 e 14 de setembro.